Boa noite. Deixa eu ajeitar isso aqui. Papo de Zona. E aí, da onde vocês falam? Fortaleza, Caçapava, Niterói, Fortaleza, BH, Aracaju, São Paulo, Nova York, Lagoa no Rio, Santa Maria, Recife, Maringá, Belém, BH, Recife, Londrina, Lord Clark, Toledo, São Lourenço, João Pessoa, Bahia, Belém. Um beijo pra Luísa, está mandado. Maranhão, Rio, Vila Velha, Melbourne, Austrália, Santos, Teresina, Bangu, Juiz de Fora, Itu. Pô, preciso ajeitar isso aqui. Tô sem o suporte. E aí, tudo certo? Pagu? Pagu não tá querendo aparecer não. Galo doido, é esse? Cara, calor aqui. Bom, hoje eu vou fazer propaganda de água, tá? Num copo espartano. Bora, Bahia. Bom, pessoal, eu tava falando mais cedo no Twitter sobre o processo do impeachment, né? Sobre as etapas dessa semana. Então, eu acho que vamos rapidamente, assim, um beabá do impeachment, para dirimir qualquer dúvida. Agora é o seguinte, a gente amanhã vai ter mais uma rodada de discussões na comissão do impeachment, a votação do parecer, e em 48 horas o parecer, após a publicação do parecer, começam as discussões. Então, segundo está previsto, a não ser que realmente o governo consiga algum tipo de manobra ou a oposição, Eduardo Cunha, cometa algum tipo de erro, que suspenda a votação, que anule até mesmo a votação no Supremo, ou seja, salvo algum imprevisto dessa natureza, o, o impeachment ele começa a ser discutido e depois a ser votado no domingo, às 14 horas. Mas novamente é bom frisar isso, que é importante, né? Num processo tão judicializado como esse, quanto esse, a gente não pode assegurar que não vai haver algum tipo de recurso no Supremo ou algum tipo de uso regimental por parte do governo que depois que consiga prolongar, né? Porque para Dilma, quanto mais lento for esse processo, melhor, né? Neste momento. Se ela conseguir barrar, se ela conseguir prolongar, demorar, ela e seus aliados, para ela é melhor, né? Então, é nessa fase que a gente se encontra. Só para tirar isso da frente logo, porque acho que muita gente me perguntou ali no Twitter e eu tentei responder, se realmente tudo seguir como previsto, no domingo o impeachment for votado e acabar no domingo, né? E deve ser um processo muito turbulento, né? Muita gente lá de fora, certamente haverá protestos favoráveis e também protestos contrários. Em Brasília vai ser realmente muito movimentado. Então pode ser que haja algum problema e não se encerre a votação. Mas caso ela se encerre
caso o impeachment venha a ser aprovado, logo em seguida é encaminhado ao Senado. O presidente do Senado da República ele não tem muita margem de manobra, ele não pode sentar em cima do processo. Segundo a Constituição, a Lei de 1950 e os regimentos internos, ele só pode basicamente dar prosseguimento, ele não tem opção. Ele tem que convocar em 48 horas uma sessão, enfim, ele tem que ler o que foi enviado pela Câmara, ele tem que instaurar uma comissão especial com 25% dos membros do Senado para analisar o impeachment. Essa comissão tem 10 dias para apresentar seu parecer, e uma vez que apresente seu parecer, o plenário salvo engano, tenho que checar isso, perdão, mas eu acho que na sessão seguinte já tem que ir a votação no plenário, ou seja, a votação se o Senado vai instaurar o processo, ou seja, que aí foi a etapa que foi criada e para alguns, não poucos, inovada. Então, se vai se votar, tem que ter maioria absoluta de presença e por maioria simples no Senado se aprova ou se arquiva o pedido do impeachment. Neste momento em que o Senado, caso isso aconteça, e o Senado ele decida instaurar por maioria simples no plenário, voto aberto, nominal, e hoje existe essa maioria no Senado, né? Aí a presidente vai ser notificada e vai ser afastada provisoriamente por até 180 dias. Atos Bulcão, exatamente, esse painel atrás de mim. Então, 180 dias é um prazo bem dilatado, bem grande, para que realmente dê tempo de encerrar o processo. Mas, caso então você chegue nesse cenário, a mesma comissão eleita para dar aquele parecer, ela vai ter 10 dias ou 15 dias, tem que ver o tempo exato, mas não, 15 dias. 15 dias para receber a peça de acusação, 15 dias para receber a peça de defesa, a presidente pode ser ouvida e 10 dias depois, portanto fazendo 40 dias, o presidente do Senado tem que ceder lugar ao presidente do Supremo no dia da votação do impeachment em si, do julgamento, e nesse dia, presidido pelo presidente do Senado, os senadores decidem afinal se a presidente se ela é condenada ou não por crime de responsabilidade. Isso, e nesse caso, é por 2/3. Aí sim, aquela maioria de 2/3, como essa de agora, tem que ser aplicada. Então, se ela for condenada por esse crime de improbidade, condenada e o impeachment aprovado, ela é definitivamente afastada. Não é uma pena, é uma sanção político-administrativa, porque o processo de impeachment não é um processo criminal, ele é um processo político, para alguns é político-criminal, para outros é político-administrativo, mas não é à toa que ele corre no Congresso, né? Então, ela perde os direitos políticos por 8 anos, mas não é um processo penal, né? Então, sempre friso isso porque eu acho muito importante, porque tenta se fazer uma confusão entre um processo penal e o processo do impeachment. Não é análogo, tem que seguir preceitos constitucionais e legais, né? E toda a parte processual foi definida pelo Supremo, ela já está na Constituição e nas leis. E, como eu já falei outras vezes, o processo brasileiro de impeachment, se não for o mais rigoroso, ele é um dos mais rigorosos e um dos mais difíceis de serem aprovados do planeta. É muito difícil. Você tem que realmente, como vocês estão vendo, construir uma maioria mais do que expressiva para conseguir afastar a presidente da República, né? De maneira que essas são as etapas, espero que tenha ficado claro. Agora, apagou, esse barulho apagou. Apagou! Ai, meu Deus do céu. Ela vai-se embora mais um chinelo. Vem aqui. Olha o respeito que eu tenho. Enfim. Me racha a cara, hein, Paulo?
Então é o seguinte, agora essa é a parte formal, ok? Que é importante saber, e é importante também ter em mente que o Supremo pode ser acionado por momento e qualquer juiz supremo monocraticamente pode suspender esse processo a qualquer momento. Vem aqui, vem? Vem aqui, não pode prender não. Isso. Dá o chinelo. Dá um oi também. Não vai dar oi não? Olha lá. Tá impossível. E tá grande também, né? Vai comer chinelo, vai. Mas, enfim, neste momento há uma tendência à chamada autocontenção do Supremo. Muitos ministros me falando que estão preocupados com excesso de um aparente excesso de decisões que intervêm no processo, né, que é essencialmente político, e aquela maldição Brossard, né, assim, se você começa a interferir no processo, claro que o Supremo tem toda a legitimidade justamente para segurar a parte constitucional e processual do impeachment. É difícil saber onde você pode parar, né? Até que ponto qualquer etapa mínima desse processo pode ser abortada ou suspensa por uma decisão até monocrática do Supremo, né? De algum juiz do Supremo. Mas, enfim, deixando todas essas nuances para vocês, que é importante para ninguém tomar nenhuma surpresa e achar que está tudo definido, né? Em termos de rito e de andamento. A questão é que agora, como eu também escrevi ontem, a gente narrou na revista Época em detalhes, a Sucursal de Brasília fez uma matéria interessante, Ana Clara Costa e a Thalita Fernandes. Existe um jogo duplo muito claro e muito interessante, e que eu acho que é mais útil para vocês do que aquele placar de votação. Ou seja, na política é muito mais importante o que os políticos dizem nos bastidores, ou dizem reservadamente, do que eles declaram abertamente, né? E há muitos indecisos, né, abertamente, mas na verdade o número real é muito mais baixo. Então o pessoal gosta muito de números, né? O número que eu dei ontem para vocês é de 336 votos dados como certos, pelo Eduardo Cunha, pelo Temer, a favor do impeachment, né? O que isso significa, esse número, né? Que eu venho sendo tão reticente com números, por que eu usei esse número e eu publiquei esse número? Porque ele já é um número no qual eu confio que eles realmente estão trabalhando, não é um número inflado para a opinião pública, né? Porque interessa ao Temer, interessa à presidente Dilma anunciar números mais fortes do que eles realmente têm, né? E eu só publiquei esse número porque eu tenho segurança de que não é um número plantado e equivocado, né? Inflado. Esse número envolve o quê? Envolve já uma fatoração daqueles números, daqueles deputados que estão naquelas bancadas rachadas, né? O PR, o PSD, mesmo o PMDB e o PP, e que muitos deles já estão garantindo o voto. E há essa tendência, esse viés de alta, que se revela nesse número geral que eu dei para vocês. Agora é importante notar que é o seguinte, o governo Dilma não fez uma reforma ministerial porque não conseguiu, na verdade, não porque não queria, está liberando cargos à vontade, né, para tentar barrar isso, mas eu friso alguns fatores que são fundamentais para o desenrolar desse processo ao longo dessa semana. Um deles, claro, é o que vocês estão vendo, ou seja, a capacidade do governo de dar cargos,
Mas aí, nesse mesmo fator, é importante observar a capacidade do Temer e do Cunha, Romero Jucá e do PMDB de convencer esses mesmos deputados e também senadores que já estão sendo abordados que eles podem manter esses mesmos cargos prometidos pela Dilma num possível governo Temer, sem o desgaste de imagem que eles vão ter certamente, né, junto a boa parte da opinião pública por votar contra o impeachment. Então, existe uma negociação intensa e que os chefes desses partidos estão fazendo, prometendo um apoio também, porque na verdade também, como eu expliquei, isso não sou apenas eu que digo, não tenho privilégio, monopólio da apuração política, muito pelo contrário. As bancadas, o que o Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Kassab, entre outros, Pisciani, prometeram, que eles prometeram para presidente ou para o Lula, que é não sei como definir o Lula hoje, ele é um presidente compartilhado, não sei como a gente definiria isso. Eles prometeram bancadas que eles não podem entregar, porque as bancadas têm interesses próprios, não há comando tão assertivo assim das bancadas. E no caso do PP, a bancada está muito, realmente, e é uma bancada grande, né? Está muito, não está nem rachada, está majoritariamente favorável ao impeachment. Não é à toa que hoje e ontem algumas bancadas dos estados, né, na verdade por meio dos seus diretórios, declararam apoio ao impeachment, criando um fato político que aumenta a percepção de que o impeachment é inevitável. Mas mesmo dentro do PR e do PSD, ou mesmo do PTB também, né, mesmo aqueles que estão ganhando cargos, estão prometendo, na verdade, ir com a onda do momento, e a onda do momento, na verdade, eu insisto, isso é apuração, não é torcida, não é muito mais muito mais a onda do impeachment do que a onda do governo. Então existe um spin do governo muito forte de que os parlamentares estão ganhando cargos e por isso não vão votar a favor do impeachment, mas na verdade muitos desses parlamentares estão sensíveis. Aí eu vou entrar rapidamente no segundo fator. O primeiro fator é a negociação política pura. O segundo fator é a pressão da opinião pública e dos eleitores. Então existe uma pressão muito grande. Muitos deputados relatam isso, de cidadãos eleitores como vocês e outros, para que se vote pelo impeachment, né? Então, esse não é um fator desprezível, pelo contrário, é um fator muito importante, e isso está pesando muito. Isso pesa muito, sobretudo naqueles que não haviam sequer refletido sobre o que estavam fazendo ao conversar com o governo, né? Porque tem muitos deputados de baixíssimo clero que estavam um pouco encantados com as propostas do governo, né? Mas a pressão da opinião pública ela é fundamental, e é uma pressão que não se traduz apenas no que está acontecendo agora, né? De muitos eleitores procurando seus deputados e entidades de classe também procurando, porque isso se desdobra no terceiro fator, que é muito relevante para o desenrolar do processo, que é o comando da votação e dos trabalhos do Congresso, que está com o Eduardo Cunha. Ninguém, como vocês já sabem, ninguém sabe manobrar o regimento e angariar apoios ali dentro, nesse centrão como o Eduardo Cunha. Isso faz uma diferença muito grande no desenrolar da votação, porque não é uma votação que você possa pegar previamente e já projetar que vai ser esses 336, 360 votos ou 300 votos, porque muitos dos votos eles vão ser confirmados ou mudados em razão, bem teoria dos jogos, que eu não vou me alongar aqui, mas em razão
pela razão de como os votos forem se sucedendo. Conforme os votos se sucedam, e isso o presidente da Câmara tem muita influência, favoravelmente ou contrariamente ao impeachment, os votos seguintes sofrem uma influência disso. Então, ainda mais diante de um Congresso tão inexperiente quanto esse, né? E num dia, e é uma votação que nenhum deles enfrentou e que é muito especial e muito dramática, né? Haverá manifestantes do lado de fora, haverá transmissão ao vivo do país inteiro, né? Muita gente vai acompanhar. E esse fator, na hora em que o deputado for votar, somado ao momento em que ele vote, né? Se o momento já for de construção de uma maioria, né? Ele não tem condições de parar a avalanche, né? Por muito menos, por exemplo, desse de Amaral teve a prisão confirmada pelo Senado, por exemplo, né? Esse tipo de votação ele é muito específico, ele é muito pautado por fora, né? Então é isso, a condução do Eduardo Cunha vai ser um fator essencial para a definição desse processo, né? E também, por outro lado, embute um risco de que ele cometeu algum erro na condução e isso possa ser questionado no Supremo. E a gente chega ao quarto ponto, ao quarto fator, que é fundamental, a meu ver, que é a pressão criminal da Lava Jato e de outros processos ao longo da semana. Então é a pressão por intermédio da delação da Andrade Gutierrez, por exemplo, né, que é fortíssima. Eu já falei sobre ela, vocês já leram sobre ela, mas é muito forte. E fatos que devem vir à tona nos próximos dias. Então, isso, embora sejam fatos que não são políticos, eles são judiciais, eles têm influenciado fortemente a política, como vocês sabem, né, ao longo dos últimos 2 anos, e não será diferente nessa semana, né? Isso muda o cálculo político, muda o comportamento dos políticos. Então o governo está montando mais palanques no Palácio, está buscando, vai ter um protesto favorável amanhã, está fazendo o que pode para conseguir impedir, porque a palavra é essa mesmo, entendeu? Não é que esteja numa espécie de corrida em que os dois lados, o Temer e a Dilma, estão, vamos dizer assim, correndo em paralelo e vamos ver quem chega na reta final com mais votos. Não é bem isso, sabe? Eu acho, pelo menos, que é incorreto, factualmente, enquadrar o processo dessa maneira. É muito mais uma força grande a favor do impeachment se condensando no Congresso, agora a rede também da Marina apoiando o impeachment, né? E o governo fazendo de tudo, aí sem fazer nenhum juízo moral, está fazendo o que pode, né? De forma tardia, para evitar isso. Então o governo, da parte dele, creio que está fazendo politicamente o que é possível mesmo, né? O Lula, mais Lula até do que a Dilma, né? Eventos políticos todo dia, né? Acusando um suposto golpe, mobilizações nas ruas, dentro que eles conseguem mobilizar, né? Em termos de movimentos sociais, de sindicatos e pessoas que são favoráveis, né, ao governo. E esses eventos muito midiáticos no Palácio, né, a busca e a negociação fisiológica, né. Agora você certamente vai ter um problema muito grande para ganhar da negociação fisiológica quando você está combatendo o PMDB, né. Quando você está contra o Romero Jucá, contra o Michel Temer, contra o Eduardo Cunha, contra boa parte dos profissionais da política, né? Embora a gente tenha a caneta
dos cálculos neste momento, ela não tem a perspectiva do poder. Ela tem um governo que, para qualquer efeito político, é moribundo. Opa, Luizinho, você matou mesmo, né, o chinelo? Puta. Desculpa, gente. Carambola. Então vou responder poucas perguntas, tá? Porque foi um periscópio só para apresentar o que vai ser a semana, né? Haveria força política para processar o segundo impeachment, se o tal for recusado? Sim. Depende muito de como ele for recusado, do quão apertada for a votação, né? Mas existe um pedido que tem uma força política e jurídica muito grande, que é o do OAB, né? Que pode ser sacado. E como a gente tem conversado, né? É muito difícil vislumbrar que mesmo após mesmo que Dilma vença, sobreviva, na verdade, a palavra mais correta é essa votação, ela consiga reunir condições políticas para se manter, né? Eu não vejo condições para isso, pelo bom juízo que eu já falei, né? Se o Cunha pode ser afastado essa semana, até onde eu sei, não tem nenhuma informação de que vai entrar em votação aquele pedido da PGR para afastá-lo, né? Alguém perguntou se é ético o Eduardo Cunha conduzir esse processo. Olha, eu acho que ninguém discorda de que o Eduardo Cunha, como morreu na Lava Jato, com tantas evidências, não deveria estar mais no cargo de presidente. Agora, goste ou não, ele é o presidente da Câmara, ele tem essa prerrogativa, assim como um Congresso que tem muitos, mas centenas de parlamentares investigados, acusados ou até mesmo denunciados por casos de corrupção. Da segunda ordem, esse Congresso foi eleito, assim como a presidente da República foi eleita, e tem entre suas prerrogativas tocar o impeachment, fazer o julgamento de oportunidade e conveniência e decidir se a presidente tem que ficar ou sair. O mesmo vale para o presidente do Senado, Renan Calheiros, que tem 10 inquéritos. Ele tem a legitimidade ainda para presidir o Senado. Como eu falo muitas vezes quando vem esse tipo de pergunta, o aspecto moral é muito simples, né, para quem tem bom senso, decência, mas a gente vive um processo histórico de no mínimo 10 anos, na verdade mais tempo, de degradação extrema do legislativo, em que deputados, senadores nem sequer se preocuparam mais em manter as aparências, ou seja, o Conselho de Ética deixou de funcionar, mesmo no mensalão, aqueles deputados que não renunciaram de pronto, percebendo que não precisariam renunciar porque na verdade o espírito corporativo ia se sobrepor. E é o que tem acontecido, né? Mesmo deputados irrelevantes só saem hoje do Congresso algemados, né? E isso não é metafórico, né? Eu vejo o caso do Nathan Donadon, né? O Supremo teve que basicamente mandar o Congresso caçá-lo, aliás, né? Porque mesmo na prisão, aliás, mantinha o mandato. A mesma coisa com o Décio de Amaral, presidente quer dizer, um líder do governo, foi preso. Não perdeu o cargo, aliás, né? Não perdeu o mandato, né? Então esse é o Congresso que foi eleito pelo povo. Ele tem a mesma legitimidade que a presidente da República. E aliás que o vice-presidente da República, que foi eleito na chapa da presidente. Então aqui nesse periscópio vocês nunca vão encontrar respostas simples, porque a política ali não é simples. Moralmente é muito fácil se posicionar, mas esse é o Congresso que nós temos. Quarta bomba, ainda não. Datafolha influencia os votos? Olha, é difícil falar.
tentando ser um pouco generoso, eu acho que pode sim influenciar, mas me parece um pouco difícil, porque na verdade o Datafolha não traz uma mudança substantiva, né? Ele aponta assim uma queda para os níveis de fevereiro, né? De rejeição, de ser favorável ao impeachment da presidente, ou seja, não é uma queda abrupta muito forte. Então eu não vejo como que isso possa influenciar. Eu acho que poderia ser o contrário, né? Se tivesse vindo ainda pior, aí seria realmente um desastre para o governo, né? Mas eu acho que não, eu acho que dá argumentação àqueles que querem que tanto o Temer quanto a Dilma saiam, né? Porque pela primeira vez perguntaram no Temer e a maioria da população quer que ele saia também. Então isso pode ser invocado como argumento, né? E agora, de resto, o que está acontecendo na política nesse momento não está assim, não tá espelhado nessa leve melhora da presidente do Datafolha, né? Então, e eu não, assim, é claro que o governo, como o Lindbergh falou, Lindbergh, aliás, teve um inquérito aberto na sexta-feira, né, pelo Supremo, vai se agarrar a esse tipo de fato político, né, porque acaba sendo fato político, para criar o clima de que o impeachment pode ser evitado. Então é compreensível que cada lado tente explorar da melhor maneira possível os fatos políticos e extrapolíticos também, né? Mas o que a gente provavelmente vai assistir nos próximos dias é um acirramento ainda mais nítido, né? E que pode ser judicializado, eu repito, não se surpreendam se acontecer isso. E também um jogo muito baixo. Eu aguardaria isso. Acho que vai ser um jogo brutal nos próximos dias, né? Vocês têm que ficar bem atentos. E eu sugiro ficar também um pouco, não com o pé atrás, mas olhar criticamente declarações, sabe, de políticos, para um lado ou para o outro, porque é isso, um político do PSDB ou democratas muitas vezes vai querer usar um fato que pode ser pequeno para bombar o impeachment. E o reverso também, né? Um político do governo, do PT, vai querer dizer que cadê a lista do Odebrecht, né? Então, eu sugeriria, se vocês me permitem, um pouco de cautela com o declaratório, né? Os políticos se jactando de um fato ou do outro, né? O que eu tentei passar para vocês aqui é o que se aproxima, segundo as apurações, do mais real, né? Do mais concreto. Certo, galera? Vocês estão vendo que a Pagu, acho que acabou de destruir o terceiro chinelo, né? Eu vou ter que ir nessa porque hoje é final de domingo à noite, são 11 horas. E tem muitas coisas que eu já falei, na verdade, na sexta. Mas só para projetar para vocês, nessa semana vai ter periscope todo dia. A equipe da época vai estar em peso em Brasília, não só a sucursal vai estar muito dedicada a isso, mas mais repórteres vão se juntar para vocês terem uma cobertura bem completa, bem qualificada, espero, desse momento tão especial na nossa vida política, né? Então fiquem de olho, vai ter Face Live também e muitas outras novidades, tá bom? Bom restinho de domingo para vocês, aproveitem o que resta, né? E preparem-se para uma semana daquelas, vai ser histórica, tá bom? Um abraço grande, gente, tchau.